E aí, caro leitor, cara leitora, tudo bem? Como é que você tá? Estamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou contar uma experiência pessoal minha, mas antes, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já sentiu ansiedade alguma vez quando lê um livro? É bem normal, principalmente naqueles livros de suspense, né? Então, o autor, ele cria toda aquela atmosfera e a gente fica naquela expectativa, principalmente quando tá para descobrir quem é um assassino, então quando o assassino tá para fazer uma próxima vítima, então é normal que a gente sentir aquela ansiedadezinha. Mas no meu caso, eu já senti ansiedade escrevendo. E eu vou contar essa experiência pessoal para você aqui e vou fazer um paralelo com esse livro aqui, ó, que é de uma autora que escreve muito conteúdo desse tipo. E eu vou trazer aqui também uma comparação para a gente entender como é que fica a mente dessa galera depois de escrever tanta coisa pesada. Mas vamos lá. Foi o seguinte, eu estava escrevendo, na verdade, eu estava reescrevendo um dos capítulos mais pesados do meu livro, tá? Que ainda está em andamento. E na medida que eu estava escrevendo, eu coloquei uma playlist de uma banda chamada Sigur Rós. Quem conhece sabe muito bem que eles têm aquela pegada sombria em muitas músicas, né? E eu gosto desse tipo de música, principalmente quando eu tô escrevendo temáticas mais sobrenaturais ou capítulos mais pesados, capítulos sombrios, porque ajuda a criar toda uma atmosfera e também eu consigo esquecer do resto do mundo. Então eu tava lá no meu cantinho escrevendo de boa, tranquilo, ouvindo a música e nesse capítulo, como eu falei, tem cenas violentas, tanto violência física quanto violência psicológica. Então, do nada, eu comecei a sentir ansiedade. Tipo, o coração começou a acelerar mesmo. E do nada também comecei a sentir aquele mal-estar, como se ela fosse tomar conta de tudo. Mas eu não parei. Eu até pensei em me levantar, pensei em ir para a cozinha, beber uma água ou falar para minha esposa, mas aí eu parei, calma, peraí, respira fundo. Você não vai sair daqui agora porque você tem que terminar de escrever. E ao mesmo tempo que eu estava meio preocupado com aquela sensação, eu estava preocupado de eu sair dali e aí eu perder todo aquele clima, perder toda aquela inspiração e não conseguir escrever o que eu estava escrevendo ali. Perder a ideia, perder o fio da meada mesmo. Então eu fiquei... Até a música, para você ter uma ideia, até a música eu pensei em parar, mas deixei rolando lá, tá? E aí eu fiquei lá escrevendo, do jeito que deu para escrever. Aí teve uma hora que eu parei, li o que eu estava escrevendo, o que eu já tinha escrito na verdade, e aí a sensação continuou, o coração acelerando ali, aquela ansiedade e tudo mais. Mas depois eu confrontei e aí eu segui em frente. Eu fui escrevendo do jeito que dava, mais devagarinho. A música também eu não tirei para poder não quebrar aquela atmosfera. E quando eu menos percebi, a sensação já tinha parado. Cara, foi um alívio muito grande, mas depois que eu dei uma pausa e eu fiquei lembrando da sensação, não foi nada agradável, mas eu sentia que eu precisava continuar. Agora, por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque a gente fala muito do ponto de vista do leitor, né? Eu mesmo, eu gosto muito de ler e um dos meus temas favoritos é justamente suspense policial. Agora, falando do ponto de vista do escritor, eu não sei se você já chegou a pensar sobre isso. Imagine como é que não fica a cabeça dessa galera que escreve um romance policial cheio de violência, dos piores tipos. Então, para traçar um paralelo, eu trouxe esse livro aqui, ó. Jardim das Borboletas. Foi um dos melhores livros de suspense policial que eu já li. A autora se chama Dot Hutchinson e ela tem 4 livros escritos e acredito que todos fazem parte do mesmo universo. Por que eu acredito que todos? Porque tem um quarto que ele não tem edição em português ainda, mas o primeiro é esse aqui, Rosas de Maio. O primeiro é esse aqui, é o Jardim das Borboletas. O segundo, que é Rosas de Maio, que eu também já li. E tem o terceiro, que é As Crianças daquele Verão. E todos englobam o mesmo universo. O quarto eu não cheguei a olhar, certo? Mas acredito que faça também, porque é um universo muito rico que ela criou. Agora, falando especificamente sobre esse daqui, o Jardim das Borboletas, ele fala sobre um grupo de garotas que são sequestradas por um maníaco. E esse maníaco, ele tem o costume de nomear cada uma das meninas que ele sequestra com o nome de uma borboleta. E ele tem um lugar secreto na mansão dele, onde ele coloca todas aquelas meninas lá em cativeiro para poder fazer todo tipo de coisa horrível que eu não preciso nem dizer do que se trata, que vocês já devem ter uma noção, né? Ele dá roupa, dá comida, proporciona o melhor lugar, um ambiente agradável, na medida do que se pode dizer de agradável, porque o tempo todo as meninas estão sofrendo uma pressão muito grande, sabendo que quando elas atingem uma certa idade, algo de horrível acontece com elas, que eu não posso falar aqui para não estragar a surpresa. Se você ficou curioso, aproveita até e dá uma lida, porque eu indico muito esse livro. Mas continuando aqui, então... tem muita cena visual das coisas que acontecem, né? A autora, ela descreve com detalhes, tem momentos ali que você sente incômodo, você sente desconforto, tanto na violência física quanto na violência psicológica, tá? Porque é um cenário onde as meninas, elas não têm para onde escapar, elas não têm ninguém para ajudar elas, tá?
Então é uma história bastante pesada e, como a gente sabe, o processo de escrita, ele não é simplesmente chegar ali e pesquisar na internet sobre determinado assunto para a gente ter como base e escrever um livro. Não, eu, por exemplo, o livro que eu estou escrevendo, como eu já comentei em outro vídeo aqui, a minha protagonista é uma enfermeira. Então eu já conversei com pessoas profissionais da área, já visitei hospitais e sempre que eu tenho oportunidade eu pesco alguma coisa aqui e ali para poder absorver mais, entender melhor a área delas, né? E assim eu trazer para minha história e deixar ela mais convincente, mais crível. Então, eu acredito que todo escritor que se preze, ele faz esse tipo de pesquisa para poder a história ficar interessante, né? Mas eu fico imaginando num tipo de história desse aqui, ó, de romance policial, que tem cenas bastante violentas, onde a pessoa tem que fazer uma pesquisa bem profunda, principalmente se ela não entender da área, né? Eu até trouxe um exemplo num vídeo anterior de uma autora chamada Tess Gerritsen, que ela também escreve suspense policial médico, mas ela já foi médica, ela já tem muita experiência na área e ela começou a escrever quando ela trabalhava na área ainda, ela tava grávida, né? Mas depois que ela escreveu o primeiro livro, ela fez tanto sucesso que ela largou a área da medicina e aí seguiu a área de escrita mesmo. Então, nesse caso, ela já tem bastante experiência, então isso talvez não afete tanto ela quanto uma pessoa comum, quanto eu e você, que resolve escrever um livro que trata desse tipo de assunto aqui, ó. Então aí eu acredito que ela tenha que, sei lá, visitar arquivos policiais, ou se ela conhecer alguém que trabalha na polícia, ou alguém que trabalha no hospital, e se ela tiver a oportunidade até de fazer uma visita, ou conversar com pacientes, ter acesso a documentos, né? E ela vai ter acesso a todo tipo de informação que, cara... se a gente parar para pensar, a saúde mental da pessoa tem que estar em dias. Então, às vezes, eu até fico pensando, esses autores que passam muito tempo sem escrever um livro, um dos motivos pelo qual é justamente a questão da saúde mental, principalmente quando ele está escrevendo essas temáticas bem pesadas aqui, né? Porque a gente sabe que não é fácil lidar com esse tipo de coisa. Agora, fique pensando aí, imagine se, juntando tudo isso, a autor em si, ou o autor, independente de quem seja, já passou por algum tipo de experiência pessoal, né? Vamos trazer um outro exemplo de uma área diferente, fantasia. A gente tem lá Tolkien. Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis e uma das inspirações para ele escrever esse livro foi os terrores, os horrores que ele viu na guerra, né? Então ele tem uma experiência bastante realista para ter escrito essa história, né? Agora eu fico pensando, na hora que ele estava escrevendo as cenas que tinha a guerra como referência, ele ter que relembrar tudo aquilo. Então, como é que fica a mente do cara, velho? Sabe? Então eu queria trazer aqui essa experiência pessoal para poder você entender um pouco do meu processo de escrita e algumas das coisas que eu já passei, né? Agora, sabe o que é o curioso? Eu nunca senti ansiedade ou algum outro tipo de desconforto, claro, não ao ponto de eu me sentir um mal-estar, né? Lendo um livro, eu já senti algum incômodo, já senti raiva, raiva de certos personagens que fazem coisas horríveis, né? Eu fiquei bem impressionado mesmo, mas não ao ponto de passar mal, assim, vamos dizer, né? Como eu passei quando eu estava reescrevendo esse capítulo, né? Mas aí, é isso, eu queria principalmente trazer essa experiência aqui para poder você até acompanhar um pouco mais da jornada do meu livro, como eu já comentei em outros vídeos. Aqui eu vou estar falando sobre livros de suspense, livros de fantasia, livros clássicos e o processo de escrita do meu livro, e também vou trazer conteúdo para você que quer começar a ler. Então, se você gostou desse vídeo, fica comigo, se inscreve se ainda não se inscreveu, deixa um like e um comentário aí se você já leu O Jardim das Borboletas, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tchau!